E aí, tudo bem, pessoal? Tô de volta aqui no programa Terra Oculta, né? Já faz um tempinho que eu não gravo, né? Eu tô fazendo aqui umas 2, 3 semanas. Mas enfim, estamos de volta, né? Às vezes o tempo da gente anda um pouquinho meio curto, às vezes aparece uma coisa aqui, acolá, né? E às vezes fica meio complicado para gravar toda semana. Mas a gente faz o possível, né? Fazemos o possível para sempre colocarmos no ar mais um programa Terra Oculta, né? Bom, hoje o programa eu vou fazer uma abertura um pouco diferente, pessoal. Eu estava pensando, bom, vamos falar sobre o que hoje? Né? E aí, no meio dessas semanas aí que passaram, né, aconteceu um negócio um pouco diferente, assim, que vai, eu acredito, né, que vai vir contribuir um pouco com o programa, né, aqui no projeto Terra Oculta. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, como sabemos, né, todos os anos ao redor do planeta, muitas pessoas que são chamadas de médiums, né, recebem mensagens mediúnicas de outras esferas espirituais. Né? E como eu já falei aqui no programa, a maioria dessas mensagens que vêm dessas esferas espirituais, na maioria sofre uma espécie de censura entre essas realidades e o nosso mundo físico, né? Porque nem tudo é permitido a ser exposto para a humanidade. Então, ao longo das minhas pesquisas, ao longo dos anos, eu vim a confirmar isso através de estudo dessas mesmas mensagens mediúnicas vindas de diversos médiums de diversos países, né? Como já falei aqui no programa, muitas das mensagens contêm mensagens dentro de mensagens criptografadas e muita cabala também, né? Muita numerologia, muita cabala, porque de onde essas mensagens vêm? Elas vêm com um conjunto de códigos, né, matemáticos por trás delas, para depois, com a utilização desses códigos, você criar toda uma criptologia baseada em cifras. Né? Isso eu ainda vou fazer no programa, estou fazendo aos poucos. Inclusive, muitas pessoas me perguntaram, mas e aquele programa da Guerra Cósmica? A Guerra Cósmica, eu estou terminando o script. E a partir do momento que eu terminar o script, eu vou começar as gravações. Aí as gravações são um pouco mais rápidas. O que é mais complicado é o script, né? Porque é muito assunto para pouco tempo. Vou tentar compactar o máximo possível o assunto que eu vou expor na Guerra Cósmica. Mas enfim, com todas as mensagens mediúnicas, como as mesmas sofrem uma certa censura entre o mundo espiritual e o mundo físico. Aliás, muita coisa, às vezes que eu coloco aqui no programa, eu coloco através das minhas experiências também que eu tive no mundo espiritual, através do desdobramento do corpo físico, do corpo espiritual, durante o sono do corpo físico. Mas isso coloca muitas vezes em xeque a pesquisa. Por quê? Porque quando a gente vai para essas realidades, essas mesmas realidades, elas não deixam de ser simulações como a nossa aqui no mundo físico. Apesar de as mesmas serem formadas, né, de uma matéria menos densa, que é tão densa como a nossa para quem está lá, são realidades que foram criadas mentalmente também. Ou seja, você tem 18 esferas espirituais na Terra, e essas 18 esferas foram criadas de uma maneira ou outra através de uma coletividade de seres que, conjuntamente com suas mentes, acabaram criando essas realidades. Então, muitas mensagens mediúnicas são passadas todos os anos em obras mediúnicas, obras espíritas, obras de outras religiões ou outros sistemas doutrinários ou sistemas de crenças, o mundo físico, sofrendo uma certa censura. E essa censura, ela é feita de várias maneiras,
como eu já expus aqui em programas anteriores, uma das maneiras seria o quê? A utilização de máquinas, né? Ou aquela máquina interdimensional que eu comentei, que atua nessas 18 esferas, criando um certo sistema, né? Autômato até, através de uma tecnologia milhares de anos à nossa frente, aquilo que conhecemos de tecnologia, baseada em um conjunto de coisas, como nanopartículas, um sistema artificial, inteligência, como, sim, não tão parecido com o nosso sistema que nós utilizamos em nossos computadores, um sistema um pouquinho mais avançado, baseado naquilo que hoje em dia pesquisamos e chamamos de computação quântica. Então são sistemas esses, baseados em inteligência artificial em que fazem com que as mensagens mediúnicas que são passadas todos os anos, a todo instante, né, sofram um tipo de interferência, né? E esse canal de comunicação, então, é um canal de comunicação não 100% confiável. Então não é só aquela questão de você acreditar ou não no que os espíritos falam, né? Porque na verdade, muitas vezes, muitas mensagens eu vim a perceber que não são de espíritos, mas algumas são de máquinas, né? Simulando, né, a comunicação mediúnica, ou a comunicação entre um ser de uma outra realidade para essa, né? Então muitas vezes nós pensamos, mensagem X ou Y foi feita pelo espírito X ou Y, ou mesmo aquela obra mediúnica do tão famoso médium brasileiro, Chico Xavier, que eu tive o imenso prazer de conhecer, né? Aliás, Chico, eu não estou criticando a pessoa dele aqui, porque ele é uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa, assim, que não tem nem comentários. Através do trabalho dele, fez-se muito trabalho de caridade, muitos trabalhos que ajudaram muitas pessoas, em todos os sentidos, né? Mas enfim, ele infelizmente não sabia que muitas mensagens que ele estava psicografando, né, eram mensagens advindas, uma parte delas, dessas máquinas, né? Muitas pessoas agora torcem o nariz e falam, isso é um absurdo, como que uma máquina, como que você pode afirmar um negócio desse? Simples. Você pegar muitas mensagens mediúnicas e começar a literalmente cavar informação ali, de uma maneira metafórica, né, você vai verificar que existem vários níveis de informação nessas mensagens. São níveis que são compartimentalizados, né? E o primeiro nível é baseado em quê? Como eu já disse, Cabala. A Cabala você encontra esse conjunto de códigos em vários manuscritos sagrados, como a Bíblia, por exemplo. Você vai encontrar inúmeros na Bíblia. Fala-se muito em 72, isso, 144, no próprio Apocalipse, 144 mil serão arrebatados, e aí afora, né? E tudo isso é Cabala. E você encontra isso também na grande maioria das obras mediúnicas. Por quê? Porque essa censura baseada nessas máquinas, ou inteligência artificial, é uma censura autômata, né? Então você não tem muita criatividade na mensagem em si. E por que Cabala? Porque somente os iniciados, né, e uma certa nata da elite humana, né, sabe da existência dessas mensagens criptografadas e tem realmente um verdadeiro canal de comunicação entre o mundo físico e essas outras realidades. Por quê? Porque as mensagens implícitas criptografadas eles conseguem ler, e a grande maioria não consegue. E é por isso que ela é passada de uma maneira criptografada, ou seja, para a grande maioria das pessoas, as pessoas leem as mensagens literalmente falando, ou seja, no primeiro nível, na primeira camada. Você tem a camada 2, 3, 4, 5, então é uma coisa compartimentalizada. Como na grande maioria das sociedades secretas, muitas informações o são.
Ou seja, você tem o que? Degraus de... Você divide, né, os membros dessas sociedades em categorias, em níveis, em degraus. Né? Conforme eles vão subindo esses degraus, dentro do conhecimento, né, dentro da sociedade secreta, dentro dessas informações, eles vão adquirindo um grau maior, um título maior dentro da sua sociedade. Como a maçonaria, por exemplo. Oficialmente falando, você vai até o 33º grau. E tudo obedece uma hierarquia, né, na nossa realidade física e nessas outras realidades. E é o famoso sistema piramidal, ou seja, uma pirâmide compartimentalizada. E para encurtar a história toda, essa semana eu recebi uma mensagem, né, não das esferas espirituais, porque veja bem, quando você recebe das esferas espirituais, você corre o risco de ter essa mensagem filtrada. Né? Então você pode receber através de psicografia, você pode receber através de transcomunicação, que são a utilização de aparelhos, né? E essa mensagem é passada diretamente, né, para nós, sem intervenção de nenhum médium, por exemplo. E existem outras N maneiras de você conseguir essa mensagem. Mas essa daqui, ela foi passada de vários ângulos. Através da psicografia, através da transcomunicação e um conjunto de fatores. E através do meu desdobramento, me disseram, né, a organização que eu trabalho, no mundo espiritual chamada Resistência, que essa mensagem foi passada para eles, advindas de outras esferas e outras esferas mais. E o que eu quero dizer com isso? Que abriu-se um canal, eles têm um canal de comunicação aberto, sem interferência dessas filtragens, entre uma esfera e outra, sem interferência dessas máquinas interdimensionais e outros tipos de mecanismo que filtram essa mensagem. E foi-se passado da esfera 1, 2, 3, 4, 5, até chegar a esfera mais baixa, e daí em diante ser passada para mim, né? Ou seja, aquela história, né? Quando você... É como se fosse uma corrida olímpica, né? A mensagem está num bastão e um corredor passa o bastão para outro, e aquilo vai sendo passado para frente, para frente, para frente. Muitas pessoas podem falar, mas ela não foi distorcida a mensagem? Pode até ter sido distorcida, mas pelo teor da informação, percebemos que a mensagem realmente passa algo totalmente diferente em relação àquilo que nós estamos acostumados a receber como mensagem dessas esferas espirituais ou desses mundos simulados. E essa mensagem não vem da terceira dimensão, ela veio da quinta dimensão. E por que eu estou falando isso? Porque, independente se você está na esfera 1, 2 ou a 15ª ou qualquer uma delas, todas ainda estão contidas dentro dessa realidade tridimensional. Como sabemos, a verdadeira realidade não é essa realidade que vivemos. Enfim, e a esfera mais superior até a inferior transmitiu essa mensagem e acabou chegando aqui no mundo físico. Então eu vou colocar a mensagem agora para vocês analisarem e tirarem suas conclusões. E é isso aí, gente. Então eu vou deixar o programa agora com a mensagem. É uma coisa passada, dizem, sem intervenção desses filtros. Então vale a pena se analisar e deixar aí para as pessoas analisarem, tirarem suas próprias conclusões. E assim, veja bem, como eu sempre falo, eu não sou dono da verdade. A mensagem está aí, vocês analisem. Depois mandem suas perguntas ou suas conclusões sobre a mensagem e seus pontos de vista, né? Porque isso realmente ajuda o quê? O projeto Terra Oculta a crescer, né? Porque a perspectiva de várias pessoas é muito bem-vinda no projeto. Porque não é só minha perspectiva, minha visão, é a visão de várias pessoas. E a visão de várias pessoas traz ângulos diferentes em relação à nossa realidade. Então é isso aí, gente. Um grande abração e fiquem aí com a mensagem agora, trazida através de canais de comunicação da Resistência ao mundo físico. Um grande abraço, gente. Até mais. Nós não somos nossa mente, nossa consciência.
Fazemos parte de uma simulação mental fragmentada chamada mundo físico tridimensional ou prisão linear temporal. Quando acreditamos ou o sistema ao nosso redor nos faz acreditar que somos tão somente nossa mente fragmentada, aí então somos iludidos. Passamos a acreditar que somos pequenos e imperfeitos e que estamos aqui para evoluir e para aprender. Mas, na verdade, acreditamos nisso porque fomos desconectados da nossa verdadeira essência plena maior, que realmente somos, que se encontra além da terceira dimensão, não importando em qual esfera espiritual tridimensional nos encontremos. Deus não cria, pois Deus não é tempo, mas a fonte de tudo que sempre existiu e sempre existirá. A ilusão desses mundos tridimensionais simulados, desconectados da fonte, são simplesmente a fragmentação daquilo que realmente somos e sempre estivemos de uma maneira ou outra ligados, apesar de não enxergarmos ou entendermos e, na maioria das vezes, não sentirmos isso. Quando achamos que somos nossa mente, pensamos que somos pequenos, imperfeitos, e os senhores do karma, através da culpa, nos fazem acreditar que devemos sempre resgatar infinitos débitos porque somos imperfeitos. Não existe imperfeição quando existe consciência plena e memórias não desconectadas daquilo que realmente somos. Não existe dualidade na desconexão desse universo ou da realidade fragmentada em que nós nos encontramos iludidos. A dualidade é algo criado para propiciar a manutenção do sistema ilusório que a todo instante cria situações em nossas mentes fragmentadas que fazem cada vez mais nós nos distanciarmos do Criador ou daquilo que realmente somos. As mentes fragmentadas que promovem a dualidade negativa são mentes que foram trabalhadas ao longo de uma falsa realidade linear para, ao se desfragmentarem de suas verdadeiras essências, a manterem a escuridão dessa ilusão. Isso serve também para as mentes ditas como santificadas e angelicais dos trabalhadores da luz, que também foram desfragmentadas para forçarem uma situação ou um quadro de realidade de uma falsa possibilidade evolutiva em uma falsa e pálida luz em relação ao verdadeiro brilho infinito que existe na existência e essência de Deus. Ao entendermos que a dualidade é uma outra ilusão, então, finalmente, entenderemos que somos o que somos porque perdemos a capacidade plena do que realmente somos pela fragmentação ou transmutação da nossa verdadeira essência, ou seja, o infinito que está além da nossa compreensão de nossas mentes fragmentadas. Somos o que não entendemos e o que não compreendemos, ou seja, um infinito que hoje em dia é a chave para descobrirmos realmente o que aconteceu conosco e realmente aonde nos encontramos na eternidade. O infinito que está acima de qualquer explicação filosófica, religiosa e cosmológica é o grande mistério desse universo que muitos especulam que vem a ter um começo, um meio e um fim, mas que na verdade nunca teve um começo e nunca terá um fim, já que é uma ilusão para nossa essência fragmentada. A verdadeira realidade está acima desses mundos tridimensionais e o infinito não é bem nem mal, pois a existência dos dois já é uma limitação ao mesmo. O infinito não tem um começo e nem um fim, pois não é dualidade, coisa essa que está aí para aprisionar nossa essência ou nossa consciência plena, que não deveria se encontrar nesse mundo e tão menos fragmentada. Somente a desfragmentação de nossa essência e a nossa volta à infinita natureza daquilo que somos desfazerá a ilusão desses mundos que nos aprisionam. E essa desfragmentação terá início em cada um de nós, o dia em que passarmos a acreditar que não somos pequenos, que não somos imperfeitos e que cada um de nós é a essência daquilo que definimos ou chamamos de infinito. E ainda,
Todos nós estamos intimamente conectados, porque todos estamos ligados e fazemos parte da fonte geradora de tudo que possui infinitas possibilidades, apesar de ainda não entendermos o que é. Quando esse dia, esse momento chegar para cada um de nós, então todas as camadas dessas diversas falsas realidades e de nossos diversos falsos e ilusórios corpos espirituais fragmentados se desfazerão. A nossa verdadeira essência brilhará, a verdadeira essência divina que sempre fomos e sempre seremos. Acima do tempo, do espaço, da matéria e das formas fora dessa ilusão tridimensional, dual e temporal. Assinado nós mesmos, nossa essência.